Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. Terça-feira, TV Guará, Avesso. Hoje nós temos um convidado especialíssimo. Nós temos um homem que foi sucesso na administração de seu estado, recebeu prêmios, recebeu citações elogiosas nacionais e internacionais, e hoje candidato com mérito à presidência da República. Nós conversamos hoje com o candidato Eduardo Campos. Boa noite, candidato. Boa noite, Américo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Candidato, é um prazer e é uma honra tê-lo aqui. Uma coisa que me incomoda como jornalista e como eleitor é que geralmente as campanhas elas têm um projeto que é muito diferente do projeto de governo, o que causa frustrações e algumas decepções. O seu projeto de campanha é o projeto de governo? É exatamente isso que diferencia a nossa candidatura, Américo. Nós precisamos fazer da campanha o início do processo de governo. O que acontece no Brasil hoje é que as campanhas estão entregues aos marqueteiros. As campanhas são feitas baseadas em tempo de televisão, que são negociados por cargos e privilégios nos governos. E algumas composições, coligações meio estranhas. Que a gente termina sem saber direito como é que acontece. E a campanha, a meu ver, é como o alicerce da casa. A campanha está para o governo, como o alicerce está para uma construção. Se você faz o alicerce seguro, você vai ter uma casa segura. Se você faz um alicerce que não aguenta a estrutura da casa, a casa vai balançar ou não vai ficar de pé. Então, eu e a Marina, fizemos uma opção de mostrar ao Brasil que há a possibilidade de a gente mudar o Brasil sem essas estruturas de marketing, sem negociar esses tempos de televisão, buscando exatamente a indignação do povo brasileiro, o desejo de mudança do povo brasileiro, e apresentando um programa. Como é que fizemos esse programa? Nós fizemos esse programa discutindo com a sociedade. Nós lançamos um site na internet, através do qual milhares de brasileiros nos ajudaram a fazer a discussão sobre a educação. E aí o nosso compromisso do ensino integral em 4 anos para toda a sociedade brasileira. O senhor fez isso em Pernambuco? Eu fiz isso em Pernambuco, no estado pobre do Nordeste brasileiro, que tem hoje mais aluno em tempo integral no ensino médio do que Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Ou seja, e essa é uma grande transformação. Nós fizemos um programa que discutiu a questão da violência que hoje incomoda tantas pessoas. E tivemos também uma experiência no Pacto que Pernambuco, o senhor baixou. Foi o único estado no Brasil que 7 anos seguidos caiu a violência. O único estado do Nordeste brasileiro que caiu a violência, porque todos os outros aumentaram muito. E nós queremos fazer o governo federal entrar no debate da segurança pública. A questão da agricultura, a questão da indústria, do serviço... Só um minutinho, candidato. O senhor acha que essa transferência da segurança pública para o Estado, ela não seria uma fuga do governo federal em assumir uma posição que é difícil de resolver? Completamente. O governo federal faz de conta que não está vendo as pessoas com medo, as pessoas sem visitar os amigos no final de semana, com medo de ir a um culto, a uma missa, por conta da questão exatamente da violência. O crack disseminado nas cidades, acabando jovens, a vida de jovens, de famílias. E esse crack vem do exterior, as nossas fronteiras desguarnecidas. No atual governo, a Polícia Federal diminuiu em 3.000 o seu efetivo, 3.000 homens e mulheres da Polícia Federal. Quando deveria aumentar, né? Deveria aumentar para tomar conta. Nós precisamos, portanto, de uma campanha que seja feita de forma diferente. E é isso que nós estamos fazendo. Nós renunciamos às estruturas, aos tempos de televisão,
para poder ter o compromisso com as pessoas de que vamos fazer um governo diferente. Não precisa ter 39 ministérios, como se tem hoje, um monte de cargos para botar pessoas que não trabalham. A gente precisa ter... E o custo disso é alto, né? É claro, a gente precisa ter um governo que seja composto pelos competentes, pelos sérios, pelos capazes. E você só consegue fazer isso se tomar a decisão que eu e a Marina tomamos, que é botar a velha política para fora do nosso palanque. Para dizer, olha, aqui com a gente eles não vão ter vez, eles vão para a oposição, porque esse pessoal já usou muito do Brasil. Está na hora do Brasil viver um novo ciclo, renovar as práticas políticas, ter uma outra atitude diante do serviço público. Senhor candidato, quais correções o senhor faria na atual administração? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso que o governo brasileiro tenha a capacidade de ouvir a sociedade, a capacidade de deixar a sociedade participar. Eu acho que essa é uma ausência no atual governo. Todas as pessoas, desde os estudantes aos empresários, trabalhadores, intelectuais, reclamam que o governo dialoga muito pouco, ouve muito pouco. O senhor criaria canais de comunicação, claro, Palácio Povo? Eu acho que isso é fundamental. Você está numa era em que as pessoas estão se comunicando, estão cada vez mais incluídas, estão falando nas redes sociais, e o governo não pode ficar ditando, né? O governo precisa ouvir a sociedade para ir ao encontro do Brasil real. Esse é um primeiro desafio. Um outro é a condução da economia. O Brasil vai ter, nesses 4 anos da presidenta Dilma, o período de menor crescimento da história da República Brasileira. Desde Deodoro da Fonseca até hoje, nunca o Brasil teve um período de tão baixo crescimento como tem hoje. Baixo crescimento, inflação, e as donas de casa sabem disso, voltando no preço dos alimentos. A gente está tendo o juro lá em cima, no momento que o Brasil tem muitas pessoas e famílias endividadas. É raro uma família que não está devendo um pouco numa financeira, em 2 cartões de crédito, tem 3 prestações para pagar de alguma coisa que comprou no último tempo, nos últimos tempos, e quando o juro aumenta, isso corrói a renda de quem está endividado. Quando a inflação aumenta, corrói também o poder de compra do assalariado. E o baixo crescimento faz com que, com o tempo, os empregos desapareçam. Então tem que corrigir o diálogo, tem que corrigir a questão da condução macroeconômica e temos que fazer efetivamente uma gestão com gente mais capaz. O Brasil parou de melhorar. A presidenta Dilma é a primeira presidenta que vai entregar o país pior do que recebeu. E nós precisamos, ao receber o Brasil, ter o compromisso de manter as coisas boas, que a polarização PT-PSDB não permite. Porque um diz que o outro está 100% errado e o outro diz que o outro está 100% errado. E a vida não é assim. Nós vamos receber o governo da presidenta Dilma, essa é a nossa crença, a nossa esperança, no dia 1º de janeiro, e vamos manter o que está certo. O que é que está certo? Programas como Bolsa Família, nós vamos manter. Programas como o ProUni, que abriu vagas na universidade para jovens, nas universidades particulares, em troca de impostos, nós vamos manter. Mas o que é que nós vamos corrigir? Nós vamos corrigir a condução da economia no Brasil, vamos olhar mais para o norte e nordeste brasileiro. Você veja que absurdo, Américo. Hoje, a taxa de juros cobradas dos empréstimos para empreendimentos no Nordeste, dos fundos constitucionais criados na Constituição de 88, ou seja, o empresário que quer botar uma empresa no Maranhão, quer botar uma empresa no Piauí, no Ceará, na Bahia, em Pernambuco, ele vai buscar os fundos setoriais, o fundo constitucional para se financiar. Esse juro é maior do que o juro cobrado pelo BNDES, ou seja, as regiões que precisam de mais desenvolvimento deveriam estar sendo mais estimuladas. Como é que se estimula? Com infraestrutura, com educação, mas também com renúncia fiscal, com juros mais baratos. A gente está pagando juros mais alto do que se o BNDES empresta para fazer uma indústria em qualquer estado mais desenvolvido do que o Nordeste. Candidato, e nós estamos às beiras de um apagão.
E o governo coloca a culpa em São Pedro. O diálogo com São Pedro é meio difícil. Como o senhor vê isso? Agora, as beiras de um apagão. Isso é uma situação tão séria que é escondida da população. As pessoas que estão nos assistindo não têm a dimensão do que foi feito no setor elétrico nesse governo Dilma. Aliás, ela comanda esse setor desde o governo do presidente Lula. Então, vai fazendo já 12 anos daqui a pouco. E essas últimas mudanças, que eram em nome de baixar a energia, aumentou a energia no Brasil inteiro. Nunca a energia foi tão cara. E, ao mesmo tempo, que levou as empresas à situação de muita dificuldade. E o Brasil não teve ainda o racionamento por conta do baixo crescimento. Se o Brasil estivesse crescendo a 4%, 5%, a gente já estaria vivendo um racionamento. E pior, a população não sabe, quem está nos assistindo não sabe, que Dilma já autorizou as empresas distribuidoras de energia a tirar dinheiro dos bancos para cobrir o déficit de caixa deles pelo preço da energia, com o compromisso de, depois das eleições, aumentar a tarifa para que esse aumento permita as companhias pagarem esse empréstimo. Ou seja, é um negócio absurdo, desestruturador. Nós vamos retomar o desenvolvimento do setor elétrico. Essa política, ele ia chamar de presidente já, essa política, candidato, ela vai estimular a inflação. Ah, com certeza, porque, de fato, houve a contenção dos preços administrados agora para... Quais são os preços administrados? Combustível, energia. Então, o governo está retendo isso por mais 90 dias até a eleição para soltar isso depois. E o pior é que o setor elétrico o Brasil tem uma matriz energética que tinha característica de matriz limpa, ou seja, de energias renováveis, e a gente está perdendo essa característica porque está avançando muito a geração de energia a partir das termoelétricas, a diesel, a carvão. E outra coisa é que nós vamos entrar no ano 2015 com reservatórios num nível muito baixo, o que temos que torcer e trabalhar muito para que não falte energia em 15. Essas medidas desagradáveis adiadas para depois da eleição, você acha que é dolo? Dolo? Você me responde no próximo bloco. Candidato, o senhor acha que essas atitudes de reter medidas desagradáveis e soltá-las depois da eleição, o senhor acha que isso é dolo? Claro que é. Claro que é uma atitude que não preza pelo respeito à sociedade, pelo respeito à transparência. A sociedade deseja um governo que fale a verdade, que tenha uma atitude de clareza diante dos problemas e não ficar nesse fingimento, nesse esconde-esconde. Porque você pode esconder a verdade por algum tempo, mas você não consegue esconder todo o tempo. A verdade vai ser exposta à sociedade brasileira. É que a presidenta Dilma teve a oportunidade que foi dada a ela pelo presidente Lula, por todos que apoiaram ela, e ela não soube usar essa oportunidade. O Brasil parou de melhorar, ela desestruturou o Brasil na economia, hoje temos baixo crescimento, inflação em alta, juro alto. Na energia, era para baixar o preço da energia está subindo, o setor está consumindo. Pra você ter uma ideia, o que o governo colocou nas companhias de energia para suprir dessas companhias que fornecem péssimo serviço, em regra, à sociedade. O governo colocou dinheiro de imposto, 20 bilhões,
que equivale a 2 anos do que ele coloca na educação fundamental e média dos estados do Brasil e de todos os municípios. É um absurdo. Quer dizer, o governo tem deixado os serviços que são concedidos também, que deveriam estar sendo fiscalizados pelas agências, como o serviço de telefonia, o serviço de seguro-saúde. Hoje a população que paga o seguro-saúde, para ter direito a marcar um exame, para marcar uma consulta, é uma novela. Né? O sistema de saúde é uma novela. O público e o concedido, responsabilidade do governo federal. Uma coisa, o senhor é contra essa importação de médicos? Ou acha que deveria... Porque de fato, não existe tantos médicos quanto seriam necessários para assistir a população brasileira. O senhor é a favor de contratar médicos fora do país? Eu sou a favor. Mais médicos, o senhor é a favor desse projeto? Eu sou a favor de mais médico brasileiro. Como é que faz mais médico brasileiro? Abre as vagas de medicina que foram fechadas nas universidades federais. E exatamente por ter fechado essas vagas no final dos anos 80, nos anos 90, é que hoje estão faltando médicos. Se falta médico, vamos buscar onde ele estiver. Porque quem precisa da assistência não pode ficar esperando que se forme um médico em 10 anos. Mas a gente precisa não ficar achando natural que um país com tanto jovem querendo ser médico, com tantas pessoas que gostariam de estar na universidade de medicina, a gente está importando de fora. Podemos importar porque está faltando. Mas se está faltando, a gente precisa abrir as portas das faculdades de medicina que foram fechadas. As vagas, né? Tem muita faculdade de medicina. Outro dia eu estava em Manaus e um médico estava me dizendo, olha, no tempo que eu estudei, e ele dizia que era exatamente no final dos anos 80, havia na Universidade Federal de Manaus o dobro de vaga do que há hoje. Ou seja, nós precisamos voltar a formar médicos e formar no interior do Brasil. Acabar essa história de só ter faculdade de medicina nas cidades, nas capitais. É preciso interiorizar a formação na medicina para poder termos médicos cuidando da nossa população. Candidato, construir um hospital é mais barato do que manter um hospital. Aqui no Maranhão nós temos essa experiência de hospitais construídos que não tiveram condição de serem mantidos. Como o senhor pensa em ver esse problema imenso que se chama saúde brasileira? Eu estudei muito isso, porque quando me elegi governador a primeira vez de Pernambuco, a situação da saúde era muito difícil. E nós fizemos um grande investimento. Eu fiz mais de 10 hospitais novos, recuperei os antigos, fiz cerca de 30 unidades de pronto atendimento para emergência e de atendimento para especialidades. A primeira regra é clara, é que antes de tratar da doença, a gente tem que cuidar da saúde. Uhum. Então, temos que ter uma ênfase muito grande na questão da prevenção. A prevenção da violência, violência no trânsito, violência urbana, nós temos que fazer a questão da prática de exercícios, o abastecimento d'água, o saneamento. Tudo isso é muito importante para a saúde. Para a saúde, para que a gente economize recursos que são gastos desnecessariamente e economize também a saúde das pessoas e vidas e possamos colocar esses recursos onde falta hoje. Nas especialidades, nós construímos UPAs regionais para, em consórcio com as prefeituras, você direcionar aqueles que muitas vezes vêm para as capitais no Nordeste, sobretudo, para fazer exames de imagem, exames de especialidade de cardiologia, exames de prevenção do câncer, e que não se tem esses serviços em muitas regiões, e nós montamos isso a partir de consórcios, de maneira que desafogou a rede. Consórcios feitos em que moldes? Em que moldes? O governo estadual banca 80% daquelas unidades de pronto atendimento e o município 20%. Ou seja, ali você tem oculista, você tem cardiologista, você tem endocrinologista. Isso vai ser gerido pelo município. Você tem geriatra, e não, é gerido pelo Estado. Pelo Estado. Pelo Estado, né, com o consórcio daquela região. E aí você vai no PSF do município,
você precisa fazer um exame, né? Aquele exame não tem naquela cidade de 5, 10, 20 mil habitantes. Você faz o encaminhamento para aquela unidade de pronto atendimento, que é regional, que fica em média a 30, 40 quilômetros do município mais distante. Então, é transportado, faz o exame, se precisar da pequena cirurgia, faz na própria unidade, uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de vesícula, ou seja, e se é algo mais complexo, você vai encaminhado para a rede. Então, nós fizemos que todas as regiões do estado tivessem unidade UTIs, ou seja, de maneira que você pudesse cuidar das pessoas até a UTI em qualquer uma das regiões, e fizemos com que o estado saísse de um investimento em torno de 8% em saúde, foi para 17% de saúde, né? Porque fazer saúde dobrou. Não é barato, é mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Agora, esse esforço, a União, o que é que aconteceu com a União? Em 88, a União colocava 75% dos recursos na saúde do Brasil vinha do governo federal. Hoje, quanto é? 45%. Então, 45, a União saiu do financiamento da saúde e deixou o abacaxi em cima dos prefeitos, em cima dos governadores, na saúde, na educação e na segurança pública, que é a pauta que é reclamada pela sociedade. A sociedade reclama esses 3 pontos. Muito bem, agora amplie, pelo menos assim, rapidamente em tese, essa ação de saúde de Pernambuco para o país. É preciso, na saúde, ter 3 coisas fundamentais. Melhorar a gestão, que você vai ver que tem hospitais bem geridos e hospitais mal geridos. Os hospitais mais mal geridos hoje são os que estão sob a responsabilidade do governo federal. Só basta ver os hospitais das clínicas por aí afora. Só basta ir nos hospitais que ainda pertencem ao governo federal no estado do Rio de Janeiro. Então, é melhorar a gestão, tem que ter mais recursos financeiros e tem que ter mais recursos humanos. Ou seja, não tem segredo. A gente tem que botar mais gestão, mais dinheiro e mais pessoas para ampliar o serviço de saúde e fazê-lo cada vez mais de maneira solidária com os prestadores de serviço ao SUS, as filantrópicas, por exemplo. Não sei se você sabe, mas só no governo Dilma, 11 mil leitos de SUS foram fechados. 11 mil leitos de SUS significa 1.000 hospitais de 100 leitos, de 110 leitos, fechados no atual governo. Por quê? Porque a tabela do SUS não é remunerada. Então, todo dia fecha-se enfermarias em hospitais filantrópicos no Brasil. A gente precisa, efetivamente, que o governo federal coloque mais recursos, atualize as tabelas do SUS e faça um modelo de gestão diferente do atual. Quando o senhor falava do sistema de saúde de Pernambuco, o senhor falou 3 vezes numa palavra chamada encaminhamento. Essa palavra, essa ação é que faz com que a coisa retarde e que seja um grande nó no sistema de saúde estadual e federal, nos outros estados, pelo menos. É esse encaminhamento, que é uma coisa que fica entre candidatos entre 20 e 30 dias. Esse encaminhamento entre a necessidade... É mais. E até mais, né? Mais, dependendo de especialidade, se as pessoas estão num lugar muito remoto, mais. Hoje, no seguro privado, está se levando isso para marcar uma consulta. Quer dizer, é uma... E como foi solucionar? E esse encaminhamento lá, em Pernambuco, é o que é em termos de prazo? Aí você tem que ter exatamente um modelo gerindo, vendo os prazos, que não se vê, não se controla na gestão pública. Então, nós passamos a ver qual é o tempo de permanência de um doente em cada um dos hospitais, o tempo médio necessário. O ideal é 3 dias, 4 dias. Naquele hospital, quanto é que está? 12, 15 dias. O que é? É porque não tem a máquina para fazer o exame, não tem um laboratório, não tem todos os plantões cobertos, a cirurgia é gestão, marcada. Enfim. A cirurgia é marcada, o cirurgião vai, o anestesista não vai, aí vai o cirurgião, o anestesista, mas não tem a vaga da UTI para internar depois o que foi operado, a pessoa que foi operada, e tudo isso se resolve com a administração. Se você começa a nomear dirigente de hospital, como o governo federal faz no Rio de Janeiro, onde o governo federal ainda tem hospitais, por indicação
de político que quer ir lá fazer só fisiologismo, aí o hospital não funciona, meu irmão, não tem como funcionar. Saúde, então, é meritocracia mesmo. Saúde é fundamental, está todo mundo com vida. Você não pode botar alguém porque fulano indicou. Você tem que botar alguém que tenha capacidade, que tenha liderança, que saiba fazer, que vai fazer a gestão como deve ser feita. Presidente, candidato, me diga uma coisa, as campanhas do Brasil, elas são caríssimas. Como é que o senhor está se comportando em relação a isso? Veja, nós estamos numa luta de resistência, né? Porque é completamente desproporcional as estruturas que enfrentamos. Mas eu sempre fiz assim, eu fui candidato a governador em 2006 de Pernambuco, eu fazia as nossas atividades em cima de um tamborete, de um tablado, né? Tribuna 40, meus adversários tinham trielétricos maravilhosos, né? Eu comecei com 4%, eles começaram lá em cima, quando chegou a eleição eu tive 65% dos votos e ganhei, porque eu acho que é possível a gente ganhar com as ideias, é possível a gente, com as boas ideias, unir as boas pessoas, né? Não se ganha só com estrutura, né? Eu acho que a gente... e a nós interessa ganhar, claro, interessa ganhar, mas nós não queremos ganhar de todo jeito, nós queremos ganhar de um jeito que a gente possa devolver à sociedade aqueles nossos compromissos. E foi por isso que quando eu fui para a reeleição, eu tive 83% dos votos. Nunca ninguém nesse país foi reeleito governador com 83% dos votos. Eu só fui eleito e reeleito com 83% dos votos porque os compromissos que eu assumi, eu cumpri. E eu só cumpri porque fiz uma campanha limpa. Se eu precisasse fazer uma campanha suja, cheia de compromissos não divulgados, né, com certeza eu não ia poder fazer o governo que eu fiz no Estado, o governo que teve o reconhecimento dos meus conterrâneos. Quem conhece o nosso trabalho, aprova e recomenda o nosso trabalho. O seu foco principal, claro que tem foco, segurança, educação, perigo, o seu foco principal como brasileiro, o senhor responde no próximo bloco. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra ter o governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, Digé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado. É evidente que, como político, o senhor tem uma visão. Como administrador, tem uma visão um pouco mais diferenciada em função de uma realidade. E como brasileiro, como cidadão brasileiro, qual é o seu foco? Educação. Nós precisamos fazer da próxima gestão aquela que vai fazer com que a educação seja prioridade, não do discurso, não da conversa, mas prioridade do orçamento. Nós, enquanto tivermos no Brasil a escola do pobre e a escola do rico,
o Brasil vai continuar desigual, como é desigual até hoje. Para vencer essa desigualdade, nós temos que fazer como outras nações no mundo fizeram, botar uma prioridade que deve unir todo o Brasil, que é educação de qualidade. Essa colocação que o senhor acabou de fazer, eu achei extremamente interessante. A escola do rico e a escola do pobre. As escolas particulares, elas são caras, mas elas são melhores. Podemos fugir dessa realidade. Como o senhor espera tratar, pensa tratar essa diferença? Olha, e por que é que as universidades públicas são melhores em regra do que as universidades particulares? Ou seja, o Brasil vive uma contradição, que é que o ensino fundamental, da creche ao ensino médio, né, senão a deficiência de creche é imensa, né? As universidades, as escolas particulares, na média, são bem melhores do que as públicas. Temos públicas de excelência, né, como escolas de aplicação, escolas das Forças Armadas. Mas são exceção. São exceção. Por que é que existe esse descompasso? O ensino fundamental, da creche, o fundamental e o médio, o público é pior do que o particular. Mas na universidade, a universidade pública é melhor do que a universidade privada. Por quê? Porque a universidade pública, quando foi feita para os filhos da elite do Brasil. Então, como era feito para a filha da elite do Brasil, tinha que funcionar. E, e as escolas públicas foram feitas para os filhos dos pobres. Por isso que funcionava de qualquer jeito. Nós precisamos fazer com que a escola pública, da creche ao médio no Brasil, seja de qualidade. Quem quiser colocar e poder colocar na escola particular, coloca. Mas quem quiser uma escola pública de qualidade, tem. E é possível. Eu estou dizendo que nós fizemos 300 escolas virarem escola em tempo integral em Pernambuco, 320. E a média dessas escolas no IDEB, foi para cima do IDEB de Santa Catarina, que é o estado que tem a melhor performance em educação. Vários alunos dessas escolas foram passar na medicina, foram passar na engenharia, ou seja, é uma questão de foco, de atenção. E o Brasil só vai mudar de verdade quando tivermos um sistema de educação que forme o cidadão e forme o profissional. É possível, a Coreia fez isso em uma década. Em uma década a Coreia fez isso. Nós precisamos fazer no Brasil essa grande transformação da educação. Isso passa por remuneração de professor, isso passa por preparação de professores, isso abrange um leque enorme de providências. Isso passa pelo currículo da escola, pelo ambiente da escola, pelas condições que física da escola. Não, mas, sobretudo, tratar de pessoas, da capacitação do nosso professorado, da valorização, inclusive com a remuneração, com o piso nacional dos professores mais altos. E aí o governo federal tem que entrar. Você avalie que o governo federal coloca para toda a educação do Brasil, fundamental, da creche ao ensino médio, para todos os estados, para todos mais de 5.500 municípios, 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais por ano. Ou seja, ele colocou agora, como eu disse no primeiro bloco, ele colocou agora 20 bilhões para ajudar as empresas do setor elétrico, mas para a educação de todo o Brasil, 10 bilhões. Isso não pode continuar, isso não é sério. O senhor acha o governo Dilma, algumas vezes, inconsequente? Eu acho que o governo Dilma perdeu uma grande oportunidade, né? Eu, como brasileiro, torci para que ela desse certo, né? Gostaria que tivesse dado certo. Porque muita gente que votou e gente que não votou também acreditou que ela ia fazer a tal faxina, que ela ia colocar as coisas erradas em ordem, que ela ia preservar as coisas certas que vinham do governo do presidente Lula. Ou ela não soube, ou ela não pôde, ou ela não conseguiu. O fato é que ela vai ser a primeira... O PT se perdeu, hein? E os aliados, entregou-se à velha política completamente.
O senhor acha que essa ligação dela tão visceral com o PMDB complica? Claro que complica. Com o PMDB que está lá, claro que complica. O PMDB conservador, atrasado, que hoje está por perto dela, e tem um outro PMDB, o PMDB de Pedro Simão, o PMDB de Java Vasconcelos, de outros líderes, esse é outro PMDB. Mas o PMDB com que ela se ligou é um PMDB que todo mundo no Brasil sabe que tem que ir para a oposição. O PMDB de Sarney tem que ir para a oposição. Eu e Marina somos a única candidatura a presidente da República que vai botar esse PMDB de Sarney na oposição por 4 anos, para o Brasil ver que é possível governar sem eles. E o Brasil será melhor se a gente governar sem eles. Ele não é mais candidato. O senhor acha que ele jogou a toalha? Não, acho que ele teve a consciência de que um processo político ele tem um tempo de começar e um tempo de terminar, né? Acho que aquele conjunto de forças que representa ali no PMDB, esse PMDB mais atrasado, ele está com o pé em 2 canoas. Ele está com o pé na canoa da Dilma, porque ela está na presidência. Ele está com o pé na canoa do Aécio também, porque uma parte já foi para eles. Porque eles vivem de cercar o governo que se estabelece. Eles vivem de estar junto de governo, seja ele qual for. Então o senhor se prepare, né? Não, o nosso não. Eu já avisei de agora. Você veja, o único candidato que afirma isso em alto e bom som para o país inteiro sou eu. Eu e a Marina dissemos em alto e bom som: essa gente vai para a oposição no nosso governo. Não vai estar perto de nós. Quem no Maranhão, quem no Brasil quiser ver eles na oposição, vota na gente que você vai ver que o Brasil será melhor. Me diga uma coisa, o sucesso da melhoria na segurança em Pernambuco, o senhor deveu a quê? Gestão. Nós contratamos mais policiais, mas nós também fizemos uma leitura de que uma política de segurança não é só mais polícia, é você entender o fato criminoso. Por quê? Quando eu cheguei... O porquê do fato. Quando eu cheguei, os boletins de ocorrência tinham 10 meses para ser digitados, ou seja, você não sabia, você tinha aquele monte de ocorrência, mas você não tinha uma visão do geral. Eu terminei deixando isso praticamente online, ou seja, você consegue ver aonde está acontecendo o fato criminoso com maior intensidade. E você bota o foco exatamente naquela comunidade. Termina descobrindo que o fato criminoso acontece mais ou menos nos mesmos lugares, na mesma faixa de hora. E você desce mais e vai ver que dentro de uma comunidade violenta, você tem muito poucas pessoas que são violentas. A maioria da comunidade esmagadora paga o pato, né, pela violência de alguns poucos. E se você faz uma ação social naquela comunidade, abre escola em tempo integral, você valoriza grupos de cultura, você cuida de dependentes químicos, você abre espaço de lazer que não existe, ilumina praças onde não tem, você vai tirando a possibilidade de outras pessoas irem se entregando à violência. E entrar com a ação de polícia mesmo, a ação de inteligência, com protocolos a serem cumpridos rotineiramente, focar processos em relação a bandidos que são chefe de organizações criminosas, que às vezes têm relação com a própria polícia. E esse trabalho, nós dividimos o Estado em 26 áreas e tínhamos toda terça-feira o checklist das operações e dos números. E passamos a dar remuneração variável ao policial. Ou seja, se apreende arma, tem bônus em recursos. Se apreende droga, tem bônus em recursos. Se tem mandatos de prisão cumpridos em relação a bandidos que são listados como perigosos naquela área, tem bonificação. E só é promovido aqueles que estão em áreas que estão tendo resultado, ou seja, ter meritocracia. Isso fez com que Pernambuco fosse premiado pela ONU, o Pacto pela Vida, e foi o único estado do Brasil que reduziu 7 anos ininterruptamente a violência. Recife era, junto com Maceió e Vitória, se alternava no primeiro lugar do ranking da violência, e hoje é a capital mais segura do Nordeste brasileiro.
Bom, a gente resume uma coisa. O sucesso de sua administração foi uma visão, não macro, uma micro, foi lá dentro, foi verificar o detalhe de cada problema. Esse detalhe é mais fácil ver no Estado e no país. No país dá para ver, sim. A gente só pode ver o micro se a gente entender do macro. Do macro. Ou seja, tem que ter planejamento, tem que ter visão de longo prazo, tem que ter equipe coesa, gente capaz, tem que acreditar que a gestão feita por pessoas que efetivamente acumularam experiência funciona. Ora, qualquer pessoa que está nos assistindo que precisa de um trabalho, de emprego, faz um currículo, imprime e vai colocar no lugar, dizer sua referência, o que já fez na vida e tal. No serviço público, você vê gente virando ministro por troca de tempo de televisão. Assistimos isso há poucos dias atrás. A gente precisa levar para a coisa pública o mesmo senso que as grandes organizações privadas particulares têm. Você tem que gerir o que é público, tem que ter currículo, tem que ter capacidade, tem que ser alguém que possa efetivamente cuidar da vida de 200 milhões de brasileiros. Candidato, essa postura, ela pode gerir pequenos ou grandes problemas de coligações. Porque o senhor está repetindo que não faz concessão a acordo político, o senhor quer meritocracia. Nosso tempo está esgotando, por favor, rapidamente me diga como o senhor enfrenta esse problema entre a coligação partidária, de permuta, de troca, dando o que se recebe, e a meritocracia. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Somos 200 milhões quase de brasileiros. A sociedade foi às ruas e disse: eu quero melhores serviços públicos, de transporte, de segurança, de educação e de saúde. Eu sei, e você sabe, que isso só será possível se a gente colocar a competência, se a gente colocar gente séria, se a gente colocar as pessoas que têm capacidade. Se ficar no mesmo jeito que vem acontecendo no Brasil, você não vai receber a melhoria da educação para os seus filhos, a melhoria da segurança pública para a sua cidade, a melhoria da saúde para as pessoas da sua família que precisam. Não vai. A gente precisa ter a coragem de dizer: é a hora de mudar o jeito de governar o Brasil. Como fizeram outros países no mundo, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Coreia, os governos são compostos a partir de acordos de programa. No Brasil, nós vamos fazer assim. Quem achar que está certo, 39 ministérios, troca de ministro por tempo de televisão, gente que não é capaz, aí vota no governo que está aí. Agora, quem achar que chegou a hora de mudar, nós, eu e a Marina, estamos nos colocando como a possibilidade de você ver o Brasil ser tocado de um outro jeito, uma outra atitude. E eu falo isso porque eu fiz isso como governador e por isso fui reeleito com a maior quantidade de votos, com 83% dos votos. Por isso, o Datafolha nos deu como o governador mais aprovado do Brasil. E é por isso que eu e Marina nos juntamos para mostrar que o Brasil tem jeito e quem vai dar jeito no Brasil é você, usando a sua indignação, a sua esperança, que é o seu voto para mudar o Brasil de verdade. Candidato, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Use esse programa tantas vezes achar conveniente e muito boa sorte na sua campanha. Obrigado, Meg, por ter participado mais uma vez aqui com você. Uma alegria enorme e fique certo que tantas vezes que venham a São Luís, vou estar aqui para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Boa noite, senhora, boa noite, senhor, e até outra oportunidade.